Graça e paz, estamos aqui mais um dia estudando o livro de todo o coração do Luciano Subirá, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Estamos no capítulo 4, falando sobre o tema dívida de gratidão. Nós o amamos por nenhuma outra razão, a não ser que ele nos amou primeiro. O nosso amor por ele é a pura consequência do seu amor por nós. Charles Spurgeon. Não sei quantos aqui ouviram o áudio passado, que nós começamos a primeira parte, onde nós vimos, sobre aquela passagem quando o Senhor Jesus vai na casa de Simão, o fariseu, e aí entra a mulher pecadora, e a mulher pecadora lava os seus pés com lágrimas, enxuga com cabelos, beija os pés de Jesus. E aí o Senhor Jesus, ele faz a comparação ali com Simão, porque Simão não fez nenhum cumprimento com o Senhor, não cuidou dele, não foi cortês com o Senhor Jesus, né? Isso era coisas do cotidiano, onde a pessoa visita a outra e ela faz esse tipo de coisa lá em Israel, né? Lá na Palestina, naquela parte lá, que era lavar, não sei se era só naquela época, mas nessa época também se faz, eu não sei, que era o que? Lavava, dava água para lavar os pés, né? E beijava o rosto da pessoa, assim como a gente tem os nossos cumprimentos aqui, quando as pessoas vêm nos visitar, quando a gente vai na casa de alguém, as pessoas nos recebem bem e às vezes são maneiras simples, mas muito importantes para nós, que é o que nos faz se sentir à vontade na casa de alguém, né? E o Simão não fez isso. E então o Senhor conta para Simão uma parábola, vamos dizer assim, né? Não é uma parábola. Ele fala, né, Simão, você não me deu água para lavar os pés. E ele faz a comparação com a mulher pecadora, né? E aí isso é muito, muito, muito de Deus, porque ele fala assim no final, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco o ama. Então, nós estamos aqui estudando a respeito deste tema. E nós vamos entrar aqui no subtema que significa o que significa muitos pecados. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por este tempo. Pai eterno, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, alegres, ó Pai, por dar continuidade a este estudo, que o Senhor continue, ó Pai, fortalecendo as pessoas que estão ouvindo, a mim que está estudando aqui e compartilhando, Pai, a Tua palavra, me dê entendimento correto, me dê sabedoria e iluminação no Teu Espírito Santo, para que nada, Deus, fique solto, ó Pai, pelo contrário, porque o Senhor é um Deus que revela todas as coisas àqueles que o buscam. Então, nós te pedimos a tua orientação e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Certo dia, Deus me iluminou para que enxergasse e compreendesse um princípio em sua palavra. Até então, eu entendia que, ao recorrer que aquela mulher havia sido perdoada de seus muitos pecados, Cristo destacava o fato de que ela era mais pecadora do que Simão. Jesus falou sobre dois devedores com dívidas diferentes, o que sempre
me pareceu um incentivo à comparação. Ela devia muitos pecados e ele devia menos. Só que aqui, a observação de Tiago, no entanto, faz-me colocar toda a história em perspectiva. Vamos lá. Ele cita aqui Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Tiago 2, 10 e 11. E a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas comete só um pequeno deslize, é culpada, como se tivesse quebrado todas as leis. Porque o mesmo Deus que diz não adulterarás, também diz não matarás. Portanto, mesmo que não tenha quebrado as leis do casamento por cometer adultério, se você já matou alguém, então já quebrou a lei de Deus e é culpado diante dele. Tá vendo só? Então, quem tropeça em um único ponto da lei também tropeça em todos. Isso significa que, aos olhos de Deus, cada tipo de pecado é considerado uma quebra de toda a lei divina. Todos, sejam quais forem, produzem separação entre nós e Deus. Abre aí a sua Bíblia em Isaías 59, versículo 1 e 2. Prestem atenção. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Então, quem nos separa é os nossos pecados. Os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados, eles não nos deixam chegar perto do Senhor. É lógico que as consequências são diferentes, mas quando se considera o efeito espiritual, a separação de Deus e a decorrente necessidade de perdão, todos os pecados são iguais. Observe o que Cristo ensinou para nós lá em Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28. Vamos abrir aqui. Mateus 5, 27 e 28. A lei de Moisés diz: não cometa adultério. Porém, eu digo: qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuir em seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, os seus olhos, o olho com o qual você enxerga melhor, faz você pecar. Então, o que nós entendemos aqui? Que não importa se eu não adultério, mas eu minto. Eu tô pecando de qualquer jeito. Nós já falamos sobre isso aqui. Para o Senhor não existe nomenclatura de pecado, não existe como que eu posso dizer? Pecado maior, pecado menor. Aquele é horripilante. Esse é só um pecadinho que não tem nada a ver. Não existe isso, tá? O que acontece é que tudo para o Senhor é desobediência e tudo é pecado. Então não tem essa de, eu não fiz nada de, eu fiz tão pouquinha coisa de errado, aquele lá pecou mais do que eu. Vai de você entender que o que você está fazendo, o que você já fez, é pecado e precisa de Jesus para ser perdoados. O Senhor Jesus afirma que a cobiça dos olhos nos faz tão imorais quanto o adultério físico. É isso mesmo que está querendo dizer aqui. Você não consumiu o pecado, você não foi lá e se deitou com alguém fora do seu casamento. Mas, em compensação, você fica vendo pornografia
na internet ou no seu celular e fica desejando outras mulheres. Não, isso não é pecado, não? Isso não é adultério, não? Em compensação, você começa a dar atenção àquele homem que fica conversando com você durante o trabalho e acaba o quê? Sentindo prazer nisso. Isso não é traição, não? Você já não está desejando no seu coração? O Senhor Jesus, ele foi mais fundo. A gente pensa assim, o Senhor veio abolir a lei, né? Veio tirar a lei. Não, ele não veio fazer isso. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. E ele veio te mostrar que não é só o que você tá fazendo por fora, é o que você está fazendo por dentro também. Não se deve supor, contudo, que não seja necessário interromper o processo iniciado nos olhos, antes que se evolua ao envolvimento físico. Os dois tipos de adultério são igualmente pecados, mas as consequências diferem. Em todo caso, o que se vê Cristo ressaltar é que, no que tange a contaminação do homem, os dois tipos de pecado produzem o mesmo efeito. Então, aquele pecado que só está na sua cabeça, por enquanto, né, na sua mente, não atingiu outras pessoas, ele só atingiu você. Então, você que tem que se pedir perdão. Por isso que a gente fala, se deixar, a gente peca todos os dias. Porque a gente peca na nossa mente, a gente fala mal do irmão para nós mesmos, a gente adultera, né, na nossa mente. A gente comete tantos pecados só com a nossa mente. Às vezes a gente xinga alguém na nossa mente. A gente fala palavrão na nossa mente. Então, a gente precisa entender isso, que tudo que a gente faz na nossa mente é pecado. A gente só não externou né? Não colocou para fora. Mas é pecado, não deixou de ser pecado. E o único que sabe disso é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que sabe disso, que a gente pecou. Só que a gente não concretizou aquele pecado. Graças a Deus, porque o que acontece? O inimigo não tem acesso a esses pecados que a gente comete na nossa mente, porque ele não tem acesso à nossa mente. Ele pode sim nos influenciar jogando coisas na nossa mente, mas falar que ele tem acesso direto à nossa mente para saber o que a gente está pensando, isso ele não tem. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque isso é algo só nosso, né? Então, aqui a gente já consegue entender isso, né? Que aí no caso a gente precisa o quê? Pedir perdão somente a Deus, porque a gente não machucou ninguém, não feriu ninguém, a gente não traiu fisicamente ninguém. Então a gente pede perdão para o Senhor e pronto, encerrou. O Senhor Jesus, ele nos perdoou. Claro que a gente não vai ficar fazendo isso toda vez. A gente vai lutar contra a nossa vontade, porque o que acontece? Uma hora, o que está na nossa mente, a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que o meu coração anda cheio? O que eu fico alimentando a minha mente? É mais com a palavra, é mais com aquilo que Deus deseja para mim, com coisas corretas, íntegras, ou é mais com qualquer coisa? Porque eu vou me encher e aí automaticamente eu vou colocar para fora. Uma hora aquilo vai sair. Eu posso conter algumas vezes, mas depois aquilo vai sair. Aí o monstro que está dentro de mim sai e as pessoas ficam, como assim, né? Então eu preciso ter esse discernimento no Senhor. Em todo caso, o que se vê Cristo ressaltar é que no
que tange a contaminação do homem, os dois tipos de pecado produzem o mesmo efeito. Ao escrever aos Romanos, abra aí já a sua Bíblia, Romanos 3, de 9 a 12. Sobre a não distinção entre judeus e gentios, Paulo declarou que pouco ou muito conhecedores da lei, todos se encontravam na mesma condição. Romanos 3, de 9 a 12, que diz assim: Bem, então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso, pois já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou gentios. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Então a Bíblia encerrou todos os homens, independente de o que cada um tenha feito, sob a mesma condenação de pecado. Então, aquele que pecou mais, beleza, ele pode ter cometido mais pecados no sentido de pecados diferentes do que você, mas ele está na mesma condenação que você, que é o quê? Condenação, porque não há nenhum justo na terra, a não ser Jesus que veio aqui para nos purificar, nos salvar, nos libertar desse mundo de escravidão do pecado. Certo? Mas, então todos estão no mesmo patamar. Não interessa se ele pecou, se ele matou 20 mulheres, 20 homens e você matou um. Ou você não matou nenhum. Mas você cometeu outros pecados, eu cometi outros pecados. Porque muitas vezes a gente é facinho de condenar o outro. Vixe, de julgar o outro. Eu lembro daquele filme A Cabana, porque aquele pai daquela menina, né? Não sei quantos aqui assistiu. O que ele fazia? Ele condenava. Ele tinha ódio de Deus praticamente. E ele condenava o assassino da filha dele. É uma coisa bonita? Claro que não. É uma coisa muito feia. Mas ele se sentia no direito de condenar aquela pessoa para o inferno. Porém, quando ele era mais novo, o que ele tinha feito? Ele tinha envenenado o pai dele, né? Colocado lá veneno lá nas bebidas do pai. E o pai morreu, certo? E ele se achava melhor porque ele tinha feito algo bom para a mãe dele e para ele. Mas ele foi o quê? Ele foi juiz ali naquela ocasião. E aí ele queria ser juiz também na ocasião da filha dele, querendo condenar esse homem que tinha matado menininhas, né? Não só a filha dele, mas outras meninas também. E aí Deus fala para ele, Deus mostra para ele, que coloca ele como juiz. Tá bom, você quer condenar esse, mas você vai dar o seu veredito para esses aqui também. Que aí mostra os filhos dele e fala para ele, ó, você vai ter que mandar um pro inferno. Ele fala o quê? Não. E é isso, o Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, Ele conhece o nosso futuro. Eu não posso simplesmente olhar para aquela pessoa que só fez mal e mandar ela para o inferno. Não. O Senhor sabe da história dela e sabe o que ela precisa. Eu não sei. Eu só sei aquilo que aconteceu, pronto e acabou. É igual recentemente aí, né? Aquele menino que entrou na escola e matou aquelas criancinhas, a machadada. Menino, um jovem, né? De 25 anos. Aí eu pego e condeno ele pro inferno. Eu não sei
Eu não sei o que passou na cabeça dele, eu não sei se ele estava possuído pelo demônio, vai saber, não sei. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que influenciou, eu não sei. Mas a notícia que passa é que ele é o vilão da história e que ele matou aquelas crianças. E aí o que todo mundo faz? Condena ele. Aquele pai foi lindo no falar e perdoar aquele homem, né? Porque eu vi também um pai dando um testemunho do seu filho, que foi um dos filhos que morreu. E a gente tem que buscar isso, sabe? Buscar o amor de Deus. E porque Simão estava se colocando melhor do que a mulher pecadora. Mas o que o Senhor Jesus mostra para ele? Você não é melhor, Simão. Pelo contrário. Aqui também, ó, a Bíblia encerrou todos os homens, independente do que cada um tenha feito, sob a mesma condição de pecado. Aqui, Romanos 3, 19 e 20. Assim, tudo que a lei diz, diz aos que vivem sob ela, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus. Vocês podem ver agora? Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhes obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É verdade. Quanto mais a gente conhece, é aquele tal negócio, né? Mais nos será cobrado. Quanto mais você sabe, mais é cobrado. Porque enquanto você não sabe, você não sabe. Mas a partir do momento que você passa a saber e você faz errado, você vai ser cobrado mais duramente. Não é assim? Eu creio que a razão pela qual Deus lida com o pecado dessa maneira é uma só. E Paulo explica em 1 Coríntios 1, 29. Ele fala assim: para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus. Nenhum de nós pode orgulhar-se de nada. Ninguém pode o que? Definir quem é mais pecador, quem merece mais atenção ou quem merece justificação da parte de Deus. Vamos aqui a mais uma fala de Jesus, que é Lucas 18, de 9 a 14. Depois ele contou uma parábola a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam as outras pessoas. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu e o outro um cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: eu lhes agradeço a Deus porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé, de longe, e não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava. Porém batia no peito e exclamava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhes digo que este, e não o fariseu, voltou para casa perdoado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, depois de ter sido levado a meditar nestes textos, encarando tudo o que Cristo declarou sobre o pecado e a forma pela qual os homens veem a si mesmos e a sua própria condição miserável diante de Deus, percebi meu equívoco de interpretação. Jesus não quis dizer que Simão, o fariseu, era menos pecador do que aquela mulher. Na verdade, ele afirmou o contrário em outros momentos de seu ensino, né? Porque não tem como medir pecados, gente.
Às vezes nós queremos medir pecado, medir amor, né? Mas não existe isso de medir pecado, de medir amor. Não. Mateus 21, 28 a 32. Mas o que acham vocês disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, sai e vá trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu ele. Porém, mais tarde resolveu ir. Depois o pai disse ao mais novo: Vá você. E ele disse: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois estava obedecendo o pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou-lhe: Digo a verdade a vocês. Os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidos entrarão no reino de Deus antes de vocês. Certo? Cristo ministrava acerca da diferença entre apenas manter a aparência e cultivar a verdadeira obediência. Assim como para aquele pai não interessava o fato de a resposta inicial ter sido agradável ou não, e sim o que os filhos respondessem depois. Da mesma forma acontece no reino de Deus. Alguns dizem sim depressa, parecendo religiosos, mas posteriormente não demonstram obediência constante, ou seja, acabam por pecar justamente pela obediência de fachada. Por outro lado, há os que simplesmente negam ou demoram a dizer sim. No início, rebelam-se, porém vivenciam o arrependimento e, mediante uma atitude de obediência ao Pai, terminam por fazer soar o sim. Muitas vezes inaudível, atrasado, mas real. A declaração de Jesus foi muito forte. Publicanos e prostitutas entrariam no reino de Deus antes que os fariseus. É exatamente este contraste que se aplica no caso de Simão e da mulher pecadora. O Senhor Jesus não colocava em comparação a ficha corrida dos dois. Tampouco referia-se ao volume de pecados de cada um. Enfim, chegamos à chave que abre o entendimento. Ao falar de dívida maior e menor, de muitos e poucos pecados, Cristo está, na verdade, apontando como cada um vê a si mesmo. Observe que o Mestre não intencionava desenhar um olhar incriminador de Deus, mas evidenciar a capacidade do homem de enxergar ou não a si mesmo. Ele indicava o olhar humano e não o divino. Isso porque diante de Deus, poucos ou muitos pecados significavam separação. Já para o homem, enxergar poucos pecados no espelho da autoavaliação pode ser perigoso. De fato. O homem que se acha pouco pecador corre o risco de esconder dos outros e de si mesmo uma enorme religiosidade. Já o que bate no peito admitindo suas misérias tem grandes chances de arrebatar o coração do Pai. Tiago 4,6 diz assim: Mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Então, ao orgulhoso o Senhor resiste, ao quebrantado ele simplesmente não resiste. Ele ajuda, né? Olha lá, Salmos 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Ai, glória a Deus.
O Senhor não rejeita, não importa a quantidade, o montante de pecado que nós tenhamos cometido, que eu e você tenha cometido. O que importa para o Senhor é como está o meu e o seu coração. Um coração quebrantado, o Senhor não despreza. O seu coração quebrantado, um coração arrependido, o Senhor não despreza. Aleluia, obrigada, Senhor. Em outro trecho da Bíblia, que comprova o real significado de muitos pecados, não se trata de volume de erros, mas de honestidade na autoavaliação. Mais uma vez, quem fala é o próprio Cristo. Vamos lá, é Lucas 5, 30 ao versículo 32. 30 ou 32. Mas os fariseus e os mestres da lei queixavam-se amargamente aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem com publicanos e pessoas de má fama? Jesus respondeu-lhes: são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, e não aqueles que se acham muito justos. Jesus chamou os pecadores de doentes que precisavam de um médico. Ao mesmo tempo, caracterizou os fariseus como sãos e disse que estes, por sua vez, não precisavam de um médico. A doença aqui é o pecado e o médico é Jesus, bem retratado como nosso Salvador. Ao chamar os fariseus de sãos, Porém, Cristo não alegava que eles não possuíam pecados, pois todos são pecadores. A Escritura é clara acerca disso. Então, o que Jesus se referia? A maneira pela qual os fariseus se viam. Eles se viam santarrãos, eles se viam os sem pecados. Eles se julgavam os caras da lei, E aí, é aquilo que eles próprios se viam. E tem pessoas assim hoje? Com certeza tem. A resposta que eu antes não encontrara sobre dever muito ou dever pouco, sobre a diferença entre os ex-malucos e os que nascem cristãos, finalmente revelava-se, Então, essa verdade também está se revelando aqui hoje para você e para mim também, Apesar de eu nunca ter tido essa dificuldade em me enxergar como... Porque eu também não fui criada num lar cristão assim de imediato. Meus pais se converteram, eu tinha 7, 8 anos. 7 anos foi quando minha mãe se converteu e depois, quando eu tinha uns 9 anos, meu pai se converteu. Mas, então, eu vivi num lar não cristão e eu pude ver um pouco da diferença, apesar de que muitas coisas mudaram. E depois eu pude ter experiências com Cristo na minha vida, de fato, porque eu também não sou santarrona, não sou pecadora, mas glória a Deus, o sangue de Jesus me lavou. O ponto não é a maneira pela qual Deus nos vê, e sim como nós nos percebemos. Não interessa quanto pecamos e erramos em nossa vida, em si quanto conseguimos enxergar de nossas próprias faltas e, consequentemente, se somos capazes de vivenciar um verdadeiro arrependimento. Isso que é o mais importante, gente. É você se enxergar e ver o quanto você precisa de Cristo, o quanto você necessita de Cristo, porque sem Cristo não há salvação na sua vida. Apesar dele ter feito o que fez, se entregado como um cordeiro sem mácula, sem mancha, não ter resmungado em nenhum momento, não ter pedido para parar, não ter esperneado, não ter feito nada, sabe?
ele foi lá, se entregou na cruz por livre e espontânea vontade, tá? Porque simplesmente queria fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que eu e você hoje pudéssemos ter acesso ao Senhor nosso Deus. E sem Jesus não há. Sem Jesus não há salvação. Porque não há nenhum homem, certo? Não há nada, não há outro caminho. Não há outra forma de se chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo. Então, não venha falar para mim que, eu tenho uma vida tão certinha, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, então eu vou para o céu. Não, porque você não vai para o céu pelo que você faz de bom e nem pelo que você faz de ruim. Não é assim que funciona. Se você não seguir a Jesus, não tiver Ele no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, não existe outro caminho. Mas você pode escolher a quem você vai servir. Você pode escolher qual caminho você vai tomar. Não sou eu ou qualquer outra pessoa que toma essa decisão por você. É você mesmo. Não são seus pais, não são seus filhos, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é ninguém. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Quem toma essa decisão é você. Eu decido. Eu até brinquei, eu falei assim, que na sexta-feira, né, no feriado de Sexta-feira da Paixão, eu assisti o filme A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson. E aí, esse filme mexe muito comigo. Chorei litros, né? Eu até brinco, eu até falei assim, eu me converti de novo. Se tivesse apelo, acho que eu teria ido na frente. Por quê? Mas, Thelma, você já aceitou a Cristo há trocentos anos atrás. Você já é cristã, não sei quantos anos, né? Que você é da mesma igreja há trocentos anos. E aí, você... Certo? Sim. Eu falei, eu preciso entregar minha vida ao Senhor todos os dias. Eu preciso dizer sim ao Senhor todos os dias, porque a minha vontade, muitas vezes, é dizer não, hoje não, Senhor, hoje não, hoje vai ser do meu jeito, hoje vai ser da minha maneira. Hoje eu quero falar um pouquinho a mais, hoje eu quero fazer algumas coisas que o Senhor não vai se agradar, então vai ser do meu jeito. Tem dia que a gente acorda assim. Mas aí eu preciso me recompor e falar assim, Senhor, me ajuda a olhar com os teus olhos. Senhor, eu quero me render de novo, eu quero me entregar de novo a Ti. Eu aceito o Senhor na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Porque sem o Senhor eu não posso fazer nada. Sem o Senhor na minha vida, eu faço tudo errado. Sem o Senhor na minha vida, eu não tenho salvação, eu não tenho paz, eu não tenho esperança. Sem o Senhor na minha vida, o fardo fica super pesado e eu não consigo carregar. Então eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor todos os dias. Ao acordar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho. A gente precisa do Senhor. Certo? Então, não fique achando que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Eu não posso ficar me achando que porque eu estou há trocentos anos na mesma igreja que eu sou melhor do que qualquer um que entrou agora. Não sou. Não sou melhor. Certo? Não interessa quanto pecamos e erramos em nossa vida, e sim quanto conseguimos enxergar de nossas próprias faltas e, consequentemente, se somos capazes de vivenciar um verdadeiro arrependimento. Aquele que foi sempre crente pode, com efeito, ser o que menos arrepende-se. Não é pouca coisa o que tratamos aqui. Francamente, muda tudo. Talvez você já tenha ouvido canções e pregações que asseguram o amor de Deus por você.
independentemente de seu passado. O que pretendo aqui é mudar seu foco do olhar de Deus para o seu próprio olhar. Porque o olhar de Deus a gente já sabe que é amor puro e verdadeiro. Esse é o olhar de Deus para nós. Porque aqui, ó, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Então a gente já sabe que existe uma plenitude do amor de Deus, é pleno, é completo o amor de Deus pelas nossas vidas. E aqui o Luciano está querendo o quê? Colocar qual é o nosso olhar para esse amor, qual é o nosso olhar para com o Senhor. É de mim para Deus, não é de Deus para mim. Certo? Então, olhe para dentro de si e responda com sinceridade. Você se enxerga como Simão ou como uma mulher pecadora? Como é que você se enxerga? Como é que eu me enxergo? De verdade, tem vezes que eu sou Simão. E de verdade, tem vezes que eu sou a mulher pecadora. Tô sendo sincera aqui. Tem vezes que eu tô me achando a mais santa. Igual, né? Eu até falei com as meninas, porque teve uma época na minha vida que eu olhava assim, né? Aí falavam assim: ah, você lê a Bíblia todo dia? Ah, você ora todo dia? Ah, você, né? Aí eu olhava assim: ah, eu não tô 100%, mas uns 80%, uns 70%. Eu fazia esse cálculo. Ah, até que eu tô bem, tô bem. Leio a Bíblia, né? Vou aos cultos, oro todo dia, tal, né? Mas eu não tenho aquele momento separado, mas eu tô ali em comunhão com Deus e tal. Eu oro, vou cantando louvores. Então, eu tô bem, não tô ruim assim. Era assim que eu fazia a minha medição. Então, eu tava o quê? Tipo um Simão, né? Então, mas aí o Espírito Santo começou a me constranger e começou a me mostrar que eu não tava top. Eu não tava com esses 80% assim, top, né? Ali batendo firme. Não, não tava. E a intenção não era essa. O Senhor quis me mostrar que eu preciso dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu preciso 365 ou 366 dias no ano. Eu preciso dele. E não é quantidade que vai. Não é eu olhar para mim e falar assim: ah, tá beleza, eu tô orando, eu tô lendo a Bíblia, eu tô. Não. Por quê? Porque tem dias que de fato eu me sinto uma mulher pecadora, que às vezes eu não quero nem orar. Tô sendo sincera. Que às vezes eu falo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor. E eu só choro, choro, choro. Faço que nem ela, porque ela não abriu a boca. Ela não falou um A para Jesus. Ela só fez o quê? Ela só chorava, 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 chorava. Às vezes eu tô igual ela. Só choro, choro, choro. Então, o Senhor ama os dois. O Senhor me amou tanto quando eu estava me sentindo Simão e quando eu estava me sentindo a mulher pecadora. O Senhor me amou. O Senhor me ama. Até mesmo quando eu não estou me sentindo nenhum dos dois, eu estou simplesmente sendo eu. Para ele, o pecado de um ou de outro, ou melhor, a quantidade, né, de pecados de um ou de outro não muda. Sua eterna oferta de perdão, de compaixão, de amor, porque ele é pleno. A oferta continua sendo a mesma. Não importa o que eu ou você faça, a oferta já foi dada e continua sendo a mesma. É plenitude do amor. É amor verdadeiro, certo?
A capacidade de enxergar-se pecador, admite-se extremamente pecador e necessitado, é que torna o perdão divino um agente de transformação. Faz o perdão verdadeiramente tocar o pecador. Aí sim Deus vê a diferença. Não na lista de pecados, mas no coração que os admite. Não há como negar que tal postura está diretamente relacionada ao amor. É possível ao neófito ou ao cristão de longa data enxergar que o efeito de seus pecados é o mesmo do missionário ao assassino. A gravidade está em ficar separado de Deus e não no título do erro. Quando há um genuíno reconhecimento de quem somos e de que nada somos distantes do Pai, fica difícil amar pouco aquele que nos aproximou de volta, cancelando o efeito de separação resultante de pecado. A gratidão é intimamente conectada ao amor. Glória a Deus. Então, aqui o Luciano fez uma paráfrase em Lucas 7, tá? A versão é adaptada do Luciano. Lucas 7, 47. Por isso afirma a você que ela admitiu seus muitos pecados. Ela enxergou-se doente e carente do médico Jesus Cristo. Por isso, muito amou ao seu Salvador. Mas aquele que pouco se admite como pecador, pouco ama ou reconhece aquele que oferece perdão. Entende? É simples assim. Se por outro lado, a semelhança de Simão, não enxergamos nossos pecados, acreditamos que pouco fizemos contra Deus. Não fiz nada. Eu só faço coisa certa. E aí a gente não enxerga o que Cristo fez por nós. Nos sentenciaremos à incapacidade de expressar gratidão e, consequentemente, impossibilidade de crescer em amor por nosso Redentor, porque a gente fica achando que a gente não está fazendo nada de errado. E aí a gente não cresce em amor diante de Deus. Senhor Jesus, eu venho aqui, Senhor Jesus, agradecer de verdade. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o quanto a sua entrega foi tão importante para nós, seres humanos. A sua entrega foi tão importante para este mundo. E eu venho aqui, Senhor, com meu coração grato a Ti. Eu venho aqui com meu coração entregue ao Senhor. Não é pelo tanto chorar, não é pelo tanto sorrir, não é por nada disso, Pai. Mas assim pelo tanto que a gente se olha e se vê o quanto a gente necessita do Teu amor por nós. Senhor Jesus, eu Te agradeço porque o Senhor ouviu a voz do Pai. Aquele dia tão difícil. Eu não sei como que o Senhor vê aquele dia tão difícil. De verdade, às vezes eu queria saber como o Senhor se enxerga, mas eu sei que hoje o Senhor está aí sentado à destra de Deus, como um rei, é como um rei dos reis, como o Senhor dos senhores. Eu sei que o Senhor veio a este mundo como um homem, e eu acredito que naquele momento deve ter ficado o seu coração triste, mas triste não, mas por sentir a dor, sentir o peso que nós carregamos com o pecado, com a separação, porque quando o Senhor aceitou
essa incumbência, esse propósito, ficar separado de Deus para o Senhor deve ter sido muito, muito sofrido e muito doloroso. E ter ali passado tantas horas sofrendo, sendo escarnecido, apanhando, sentindo dores, agonias no seu corpo e vendo aquelas pessoas ali e ao mesmo tempo vendo que o quanto elas estavam sendo manipuladas. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor olhou para nós e teve compaixão de nós. O Senhor orou por nós, pediu que Deus perdoasse o pecado e não daquelas pessoas que estavam ali fazendo tudo aquilo, porque de fato era necessário que aquilo fosse feito. Mas olhando, o Senhor não nos olhou com os olhos humanos, o Senhor nos olhou com os olhos de Deus, para que pudesse pedir perdão por nós, no nosso lugar. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. E não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que nós façamos de pecado, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar. Basta que nós nos arrependamos. Basta que nós busquemos fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a olhar com os teus olhos a humanidade, assim como o Senhor olhou e pediu perdão por nós, pediu que o Pai nos perdoasse. Assim como o Senhor olhou e ainda assim quis continuar, ainda assim não desceu da cruz, ainda assim teve misericórdia do ladrão. Muito obrigada por ter ido aquela via dolorosa. Muito obrigada por nos amar de maneira tão especial. Muito obrigada, porque existem muitos irmãos nesta terra, assim como existem muitas mulheres pecadoras também nessa terra. E obrigada porque o Senhor nos ama por igual. Seu sacrifício vai, acompanha a todos, a toda a humanidade. O Senhor nos separou, o Senhor não distinguiu, o Senhor não quis saber quem pecava mais, entre aspas, e quem pecava menos, entre aspas, para poder abençoar e levar a salvação. Não. Então, Senhor, eu te agradeço. Eu agradeço ricamente. Muito obrigada. Te louvo e te exalto. Ah, meu Jesus, muito obrigada. Amém.